De volta com o Jornal Jovem Pan, e a gente falava que agora a gente trata sobre a PEC da anistia e também as pressões para que a Câmara vete a proposta ou mude a proposta. A gente conversa agora com o deputado federal Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Opa, eu que agradeço aí, e muito importante esclarecer as dúvidas aqui do Congresso. Obrigado. Bom, deputado, a gente sabe que o Partido Novo vem se posicionando contra a PEC da anistia, a votação chegou a ser adiada, agora o relator fez algumas concessões falando sobre repasse a candidaturas de pessoas negras, e eu pergunto para o senhor, desta maneira, será que há chances de aprovar, ou seja, a Câmara está tentando atender aos anseios dos políticos e da própria sociedade nesse caso? Na verdade, é o contrário, Tiago. Está se criando mais resistência à proposta. A proposta inicial, ela infelizmente agradava diversos partidos, porque ela dá uma anistia, para quem não sabe, é como se fosse um perdão, acabava com qualquer tipo de penalidade, no caso dos partidos que não cumpriram a regra dos 30% das mulheres em suas nominatas nas eleições passadas. E é óbvio que todos os partidos têm, ou a maioria dos partidos tem interesse de não serem penalizados. Além disso, eles podem agora serem anistiados, conforme a proposta, em irregularidades na sua prestação de contas. Então, óbvio que os partidos são beneficiados e eles tinham interesse quando mais ou menos se resumia isso a PEC da anistia. Acontece que o texto foi passando por alterações, e aí criou-se resistência. Muitas resistências, elas não são faladas. Por exemplo, está na proposta reservar cadeiras das assembleias legislativas específicas para as mulheres, sendo 15% no ano que vem e 20% em 2026. Ou seja, não só as nominatas, mas as cadeiras específicas nesse percentual só poderiam ser ocupadas por mulheres. E aí o que acontece? Alguns parlamentares e partidos, muito embora concordem com o sistema de cotas para diversas coisas, o que não é o meu caso, não concordam nesse caso específico, porque isso implicaria na menor chance deles serem eleitos, porque retiraria uma vaga de outros partidos. Então, existe uma resistência silenciosa nesse caso. Deputado, como é que vai ser a sequência dessa tramitação? A gente sabe que a votação foi interrompida, houve até mesmo uma mobilização da base ruralista, inclusive, ainda como consequências de outros projetos, mas eu pergunto, o senhor acha que há tempo de se aprovar para que tenha validade já nas próximas eleições? Não sei se é o mesmo preceito da mini-reforma eleitoral? É mais ou menos o mesmo preceito, existe um prazo a ser cumprido, não dá de antemão para adivinhar, porque se tem uma coisa que é previsível aqui na Câmara, é que é tudo imprevisível, mas ainda teríamos prazo, porque quando se quer, quando há consenso, quando é interesse, e esse caso ele envolve diversos interesses, para ter ideia, só de impacto financeiro seria em torno de 23 bilhões de reais. Poderia-se pagar multas de irregularidades com 10% do recebimento do fundo partidário mensal dos partidos. Então, os partidos eles realmente têm interesse, na maioria, em não pagar esse recurso e terem mais dinheiro. Mas aí a gente precisaria, como era a esperança de muita gente na semana passada ou nessa, aprovar na comissão especial e depois imediatamente ser levado a plenário. Como você mesmo disse, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Então, caso isso aconteça nas próximas semanas, e tem que ser algo muito agilizado, assim como foi na minha reforma eleitoral, assim como foi na reforma tributária, que deveriam ser temas com muita discussão, estudo de impacto, reflexões, infelizmente não é. Então, existe essa possibilidade de acontecer. Modéstia à parte, particularmente, eu acho muito difícil que seja aprovado esse texto tão rápido, com todas essas alterações que se pretende fazer.
Bom lembrar que ainda tem a etapa do Senado, né? E o próprio presidente do Senado não está, pelo menos, demonstrando publicamente muita disposição no caso da mini-reforma eleitoral, não é? E isso é um outro ponto. O Senado, eu sempre fui um crítico do Senado e ele está surpreendendo positivamente. Hoje mesmo ele acabou de votar o marco temporal com a reforma tributária e a mini-reforma eleitoral. Quando chegou lá, por mais que tenha passado aqui a jato, sem discussão nas comissões, enfim, sem um prazo razoável, chegou lá no Senado. Simplesmente o Pacheco disse: vai ser respeitado uma discussão, vai passar pelas comissões, vamos fazer os estudos, fazer um debate com calma para não sair um trabalho mal feito. Ou seja, deu um break, puxou o freio de mão nessas três pautas, nessas duas pautas, aliás, e por outro lado aprovou o marco temporal lá. Então, ele está agindo surpreendentemente de forma positiva, travando aqui pautas ruins aprovadas pela Câmara dos Deputados. Deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho, estaremos acompanhando os trabalhos no Congresso Nacional. Um abraço. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.